A história começa com Hein sendo chamado por seu grupo de aventureiros. Sem aviso, o líder do time se vira para ele e diz que está fora do grupo. Logo em seguida, lobos aparecem correndo na direção de Hein. Ele é um domador de feras, alguém com a habilidade de formar laços com criaturas, mas essa classe não é exatamente conhecida pela sua força em combate. Ainda assim, Ryan havia conseguido uma vaga em um grupo de heróis. Todos os dias ele se esforçava para apoiar seus companheiros, achando que aos poucos estava ganhando a confiança deles. Agora, no presente, Ryan não entende o que está acontecendo. Ele pensa que talvez seja uma brincadeira, mas Alus não parece achar nada engraçado. Com o rosto sério, diz que não estão brincando. Um a um, os outros membros demonstram desprezo por Ryan, deixando claro que não o querem mais por perto. Lian dá uma risada debochada e afirma que ele é inútil. Alos completa dizendo que ninguém mais vai protegê-lo e que sua única função até agora foi carregar a bagagem. Fora isso, ele não teria feito nenhuma diferença no sucesso do grupo. Diante dessas palavras, Ryan fica paralisado. Não consegue acreditar que está sendo tratado daquele jeito. Ele pensava que fazia parte do time, que estavam juntos de verdade. Sem saber como reagir, escuta ainda que deve devolver o equipamento, já que foram eles que conseguiram os itens. Com a mente confusa e o coração pesado, ele se lembra de todas as vezes em que se sentiu inútil. Durante muito tempo foi protegido pelos outros e agora entende que talvez sempre tenham o desprezado. Fica chocado por só perceber isso agora. Sem direção, perdido nos próprios pensamentos, acaba sendo surpreendido por um grupo de crianças que aparecem querendo brincar. Para animá-las, Hein mostra um pouco das suas habilidades de domador. Ele chama um falcão que sobrevoava o céu e pede para a ave cumprimentar os pequenos. As crianças se encantam com o truque. Em seguida, Hein desfaz o contrato com o falcão e o deixa ir embora. De repente, um dos meninos diz que quer ser domador de feras. Surpreso, Ryan pergunta por que não sonha em ser um herói. A resposta vem direto. O grupo de heróis é maldoso e grosseiro. As crianças então dizem que Ryan é legal, que gostam dele e que também querem ser domadores e se tornar aventureiros bem-sucedidos. Tocando por aquelas palavras, Ryan toma uma decisão. Vai seguir como aventureiro. Logo depois ele vai até a guilda dos aventureiros. Lá conversa com Natalie, dizendo que ainda não entende muito bem como funciona essa vida. Com paciência, ela explica tudo o que ele precisa saber para se virar como aventureiro. Ryan agradece pela ajuda e Natalie, curiosa, pergunta sobre a classe dele. Ao responder que é um domador de feras, Ryan se lembra imediatamente das palavras cruéis que ouviu de Lynn. Mais tarde, Ryan participa de um teste para poder se registrar oficialmente como aventureiro. Natalie já havia avisado que todos precisam fazer isso, pois aventureiros inexperientes podem acabar prejudicando a imagem da guilda. Durante o teste, vemos Ryan caçando goblins. Ele se esforça ao máximo, usando todas as técnicas que conhece, e consegue derrotá-los. No final da batalha, ele agradece a um esquilo por ter ajudado e já pensa em voltar com os itens coletados. Mas antes que consiga, escuta um grito vindo da floresta. Sem pensar duas vezes, corre em direção ao som e encontra um enorme tigre assassino, um monstro de classificação D. A criatura está prestes a atacar uma garota. Ryan, com apenas uma faca, tenta enfrentar o tigre para protegê-la. Ataca, mas sua arma se parte no primeiro golpe. O monstro então muda o foco e parte para cima de Ryan. Ele grita para que a garota fuja, disposto a se sacrificar por ela. Mas, para sua surpresa, ela não foge. Em vez disso, salta no ar e desfere um chute tão poderoso que derrota o monstro em um único golpe. Ryan fica impressionado com o que vê e logo percebe que aquela garota pertence à espécie mais rara do mundo, um espírito de gato. Sem forças, a garota começa a cair e Ryan a segura a tempo. Ela, exausta, sussurra em seu ouvido que está com fome. Confuso, Ryan oferece a ela o próprio almoço. Descobrimos então que os espíritos de gato não sabem usar magia, mas possuem uma força física tão absurda que ninguém consegue acompanhá-los. Depois de comer, a garota agradece e conta que tinha visto seus avós perto de um rio. Ela se apresenta como Kanad e Ryan também se apresenta dizendo que é um aventureiro. Kanad, curiosa e animada, diz que quer ser amiga dele e o agradece por tê-la salvo. Quando Ryan pergunta por que ela estava na floresta, Kanad explica que os espíritos de gato vivem isolados nas montanhas e que ela queria conhecer o mundo,
diz que ficou feliz por ter conhecido Rain. Animada com o encontro, Kanade quer saber mais sobre Rain. Quando descobre que ele havia sido expulso de um grupo de heróis, ela se irrita. Não entende como puderam tratar mal alguém como ele. Rain diz que já superou isso e agradece por ela se preocupar. Em resposta, Kanade sorri e se aconchega, gostando de receber carinho. Logo depois, ela diz que Rain não é fraco, elogia seu esforço e propõe que façam um pacto familiar. Ela acredita que Rain é capaz de domá-la como sua parceira. Apesar da insegurança, Rain escuta suas palavras de incentivo e se lembra da época em que se sentia impotente na infância. Agora, ao lado dela, sente que pode se tornar mais forte. No fundo, Rain percebe que, mais do que o poder de Kanade, o que ele realmente deseja é conhecê-la melhor. Com esse pensamento, decide tentar o pacto. Cria um contrato de sangue, que forma um laço entre os dois. Com sucesso, ele a doma usando suas habilidades de domador de feras. Kanade aceita o contrato e se torna sua parceira oficial. Feliz, Rain diz que o contrato funcionou perfeitamente. Kanade também está contente e mostra o símbolo do pacto em sua mão. Rain comenta que está ansioso para viver muitas aventuras com ela. Kanade compartilha da mesma alegria. Rain sente que ao seu lado tem uma companheira incrível e poderosa. Antes de voltarem à guilda, ele ainda precisa terminar seu teste. Para isso, Rain doma um coelho fofo e pede que ele chame os outros. Logo, vários coelhos aparecem e ajudam a encontrar ervas medicinais. Os animais se espalham pelo campo. Kanade observa tudo, impressionada. Ela comenta que, normalmente, domadores só conseguem ter um parceiro, nunca um grupo inteiro. Curiosa, pergunta onde ele aprendeu técnicas tão incomuns. Rain, surpreso, diz que sempre achou que domadores podiam formar vários grupos. Depois de algumas horas, ele entrega os itens e é aprovado no teste. Agora é oficialmente um aventureiro da Guilda Horizon. Natalie o parabeniza e ele ainda recebe uma pequena recompensa. Ela também o incentiva e Kanade, que o esperava, comemora ao saber que ele se tornou um aventureiro de verdade. Animado, Rain diz que quer começar uma missão logo, mas um homem aparece. Ao ver Kanade, se espanta por encontrar um espírito de gato. Em pouco tempo começa a provocá-la. Ela se recusa a responder e ele zomba de Rain, chamando-o de fraco. Kanade se irrita e afirma com firmeza que Rain é seu mestre, pois a domesticou. Rain se apresenta como domador de feras, mas o outro aventureiro debocha. Ele diz que seres como Kanade são fortes demais para serem controlados por alguém como Rain. Então, desafia-o para uma queda de braço. Rain não se incomoda com as provocações, mas quer proteger Kanade, por isso aceita o desafio determinado a vencer. O oponente acha que já ganhou antes mesmo de começar, mas assim que a disputa começa, Rain o derrota com facilidade. Natalie aparece, se desculpa pelo comportamento do aventureiro e tenta contornar a situação. Quando ele tenta puxar o vestido dela, ela perde a paciência e o acerta com uma mesa. Depois, se desculpa com Rain e Kanade por ter causado um susto. Rain ainda está surpreso com suas novas habilidades. Kanade explica que ele ganhou aqueles poderes por causa do pacto familiar. Ele não fazia ideia disso e comenta que ninguém jamais havia domesticado uma espécie suprema antes. Mais tarde, os dois vão coletar mais ervas. Kanade parece um pouco desanimada, dizendo que imaginava a vida de aventureira de um jeito diferente. Rain responde que, como aventureiro de classificação F, e precisa ganhar experiência aos poucos. Enquanto isso, os coelhos terminam a coleta, deixando Kanade surpresa por já terem completado tudo. Ela mal tinha ajudado e ficou envergonhada. Os coelhos até pareceram desprezá-la, o que a deixou ainda mais irritada. Quando Rain se prepara para voltar à guilda, um grito chama a atenção de Kanade. Em seguida, os dois se deparam com um grupo de bandidos ameaçando um senhor de idade. O Kanade já tinha escutado histórias sobre um grupo de ladrões, conhecido por ser bem perigoso. Quando viu aqueles criminosos ameaçando um senhor de idade, Rain sentiu vontade de agir. Kanade percebeu isso e ficou contente por ele pensar da mesma forma. Sem perder tempo, eles partiram para o ataque e conseguiram derrotar os bandidos juntos. No fim, Kanade salvou o velho e entendeu que Rain não era um domador qualquer. Antes do combate, ela estava preocupada que os poderes dele fossem fortes demais e que seu corpo não aguentasse. Mas ao ver como Rain controlava tudo com calma, ela sentiu alívio. Durante a luta, Kanade não conseguiu parar de observá-lo. Seu coração batia rápido, empolgado quando ele derrotou todos os inimigos. Ela até ficou corada depois disso. Apesar de ter dito que foi ela quem salvou o homem, Rain nem percebeu que ela estava apaixonada. O velho agradeceu pelo resgate, mas contou que sua escolta tinha fugido. Preocupado com a chance de os bandidos voltarem para se vingar, Rain decidiu que iria atrás do resto do grupo. Kanade ficou aflita por saber que os inimigos somavam mais de 100, mas Rain disse que já tinha algo em mente. Um esquilo ajudou a localizar o esconderijo deles. Kanade se sentiu mal por não ter ajudado em nada de novo, mas Rain tentou animá-la.
Ela percebeu que ele estava brincando, então riu. Depois disso, Hein mostrou a ela uma criatura diferente e contou que havia aprendido a domar insetos também. Foi assim que Kanade descobriu que existem domadores de insetos, uma ramificação dos domadores de feras. Mais uma vez, ela se impressionou com o quanto Hein era especial. Em seguida, ele pediu que ela voltasse para a cidade e chamasse reforços. Embora preocupada, ela aceitou, desejando sorte a Hein antes de partir. Enquanto isso, ele se preparava para atacar, controlando centenas de abelhas ao mesmo tempo. Enquanto isso, Lian e Mina, os heróis responsáveis por proteger o velho, haviam fugido. Eles estavam irritados, principalmente porque Alius não os acompanhou. Lian, mais ainda, estava frustrado com o novo domador do grupo, dizendo que ele era inútil. O domador respondeu que não era de lutar, pois sua função era outra. Lian comentou que até alguém como Rain tinha tentado lutar. Logo depois, Rain apareceu atacando os ladrões com suas abelhas. Lian ficou chocado ao ver que Rain era um domador de feras especial. Mas, mesmo assim, ele não acreditou no novo domador e afirmou que, se ele contasse a alguém sobre o fracasso da missão, seria morto. Lian se recusava a aceitar que Rain tivesse vencido, só que naquele momento, Rain já havia imobilizado todos os inimigos usando apenas suas abelhas. Pouco depois, Kanade chegou com os reforços e os outros aventureiros elogiaram Rain. Contaram que os cavaleiros se recusaram a ajudá-los. Ele elogiou Kanade por ter feito um bom trabalho, e ela ficou visivelmente feliz com o reconhecimento. De repente, o chão tremeu. Criaturas poderosas apareceram. Eram os lagartos rei. Os bandidos, em sua arrogância, tinham tentado controlar os monstros, mas os lagartos acabaram se voltando contra eles. Então, Rain e Kanade entraram em ação para impedir que as criaturas causassem mais estragos. Hein pediu aos aventureiros que levassem todos a um local seguro. No meio da luta, ele percebeu o quanto tinha ficado mais forte. Ele se sentia grato por ter conhecido Kanade e por estar lutando ao lado dela. Depois de enfrentarem os lagartos juntos, os aventureiros esperavam ansiosos que os dois saíssem bem da batalha. Quando finalmente deixaram a caverna, foram recebidos com comemorações. Naquele momento, Rain se deu conta de que não era alguém inútil. E mais, queria passar mais tempo com Kanade. Ele agradeceu pela ajuda e disse que, com ela por perto, sentia que podia fazer qualquer coisa. Naquela noite, Kanade estava feliz por poder dormir em uma cama confortável depois de tanto tempo. Já Rain estava nervoso com a ideia de dividir o quarto com ela. Voltando um pouco no tempo, descobrimos que o grupo de bandidos havia sido capturado e Rain foi elogiado por Nathan. Como resultado, foi promovido a aventureiro de nível E. Eles também receberam uma recompensa em dinheiro. Quando foram procurar hospedagem, só havia um quarto disponível na estalagem. Rain acabou ficando no mesmo quarto que Kanade. Ele ficou tão nervoso por dividir o espaço com uma garota bonita que cogitou dormir do lado de fora. Mas Kanade o impediu. Rain tentou justificar dizendo que era homem, mas ela apenas respondeu que gostava de chuva e que não tinha medo dele. Então Rain aproveitou a situação para ensinar a ela que não se deve confiar em estranhos logo de cara, pois pode ser perigoso. Kanade ficou abatida com o que ouviu e explicou que na verdade não confia em qualquer pessoa, só confia em Rain, porque são amigos. Foi isso que fez com que Rain mudasse de ideia e decidisse passar a noite no quarto com ela. Durante a madrugada, Kanade olhou para ele dormindo e pensou no quanto ele era fofo. Ela ficou grata por ter conhecido alguém tão legal como uma das últimas de sua espécie. Ela sempre se sentiu sozinha e sem confiança em ninguém. Mas, ao conhecer Rain, que quis ajudá-la sem pedir nada em troca, tudo mudou. Sabendo o quanto ele também carregava cicatrizes do passado, Kanade fez um plano. Queria ajudá-lo a deixar esse peso para trás e encontrar a felicidade. Uma semana depois, Rain e Kanade estavam curtindo seus dias como aventureiros. Ele se divertia muito ao lado dela. Certo dia, ao chegarem na guilda, ouviram falar de um vilão que atacava pessoas na Ponte Stride. Natalie pediu para Rain aceitar a missão e avisou que a recompensa era boa. 2 horas depois, já estavam na ponte procurando o tal criminoso conhecido como Cão de Guarda. Rain começou a se perguntar por que nenhum dos aventureiros mais experientes comentava sobre aquele vilão. Logo depois, Kanade olhou para o céu e viu algo enorme voando. Era um dragão. Ele pousou na ponte e então revelou sua verdadeira forma. Era, na verdade, uma garota dragão. Ela desafiou Rain e Kanade para uma luta. Surpreso, Rain perguntou se ela era o tal Cão de Guarda. A garota se apresentou como Tanya, pertencente à espécie final. Ela explicou que estava à procura de adversários fortes para um treinamento especial. Rain não tinha certeza se poderiam vencê-la, mas Kanade o incentivou. E então a batalha começou. Tanya lançou o primeiro golpe que Rain conseguiu bloquear, mas ainda assim foi jogado para trás. Ela ficou impressionada com a resistência dele e usou seu sopro de fogo nos dois. Rain conseguiu escapar, mas Kanade foi atingida pelas chamas. Irritada, ela atacou Tanya com força. As duas começaram a trocar golpes com os punhos. Rain quis ajudar e se juntou ao combate. Tanya conseguiu bloquear os ataques e respondeu com outro golpe poderoso. Logo depois, concentrou toda a sua energia e lançou um ataque de fogo massivo. Rain e Kanade escaparam por pouco. Tanya ficou surpresa
com a resistência dos dois. Nesse momento, Ren teve uma ideia e pediu que Kanade o ajudasse ganhando tempo. Enquanto isso, usou os Gatlings do espírito do gato para distrair Tanya. Kanade acreditava que Ren conseguiria vencê-la. Ele saiu em busca de uma ave e achou uma logo atrás da ponte. Utilizando suas habilidades, quase como um mapa mágico, ele domou o pássaro, que seria a chave da vitória. Com confiança, disse a Kanade que era hora de contra-atacar, logo Tanya foi cercada por um bando de aves. Suas pernas perderam a força. Ren então explicou que os pássaros tinham um tipo de veneno que paralisava o corpo. Tanya abaixou a guarda e desistiu da luta, o que deu a vitória para Ren e Kanade. Depois disso, Ren perguntou se ela gostaria de acompanhá-lo. Quando Tanya olhou para o rosto dele, sentiu que havia algo de bom em seu coração. Logo em seguida, Kanade começou a provocá-la, e Tanya respondeu dizendo que garotas malvadas merecem ser castigadas. Algumas horas depois, na guilda, Ren contou a Natalie que havia vencido o cão de guarda. De repente, ela quis saber mais sobre Tanya. Ren apenas respondeu que ela era uma amiga. Tanya, sendo uma dragão orgulhosa, quase deixou escapar sua verdadeira identidade, o que deixou Ren apreensivo. Ele tentou esclarecer tudo, mas acabou só criando mais confusão. Então os dois decidiram sair da cidade. Durante o caminho, Ren pediu que ela mantivesse sua natureza de dragão em segredo. Depois ele disse que agora ela era livre e que não precisava mais atacar aventureiros. Tocada por suas palavras, Tanya tomou uma decisão. Ela quis seguir com Ren e pediu para entrar no grupo dele. Todos ficaram um pouco surpresos com a escolha dela, mas Ren achou que poderia ser algo positivo. No fim, ela foi aceita no grupo e, além disso, Tanya também queria ser domada por ele. Pouco depois, Ren ativou suas habilidades especiais de domador de feras para firmar o contrato. Ele lançou o feitiço e um círculo mágico poderoso apareceu, conectando seu mana com o de Tanya. Ela recebeu um símbolo em sua mão e ficou feliz por ter criado esse laço com Ren. Estava animada com a ideia de viver novas aventuras ao lado dele, e naquele momento passou a reconhecê-lo como seu mestre. Mais tarde à noite, o grupo de heróis de Alos apareceu abatido. Eles estavam frustrados por terem falhado em sua missão. Sem Ren, as coisas não saíram como o esperado. De repente, Alos sugeriu que o grupo deveria tentar trazê-lo de volta. Ele acreditava que Ren, sendo alguém fraco, iria se humilhar para voltar ao time. Enquanto isso, as duas garotas que estavam com Ren começaram a discutir, já que ambas queriam dormir ao lado dele. No dia seguinte, Ren recebeu uma missão para eliminar slimes, e as garotas se ofereceram para ajudá-lo. A razão disso era que os slimes, embora fossem monstros de nível baixo, estavam sendo ignorados pelos aventureiros, o que causou danos aos campos dos fazendeiros. Kanade não gostava nem um pouco dos slimes, já que eles eram grudentos demais. Ren, por outro lado, ficou satisfeito em ver que as meninas estavam se dando bem. Usando suas habilidades de domador, ele rastreou os slimes. De repente, alguns pássaros começaram a falar. Ele explicou que havia transferido parte de sua alma para um deles, o que permitia que controlasse seus movimentos. As garotas ficaram impressionadas com essa habilidade incomum. Logo depois, Ren descobriu uma grande quantidade de slimes brincando na floresta. Tanya perguntou se ele conseguia usar magia. Ele respondeu que podia lançar uma versão simples de bola de fogo. Tanya o encorajou a usar esse feitiço contra os slimes. Embora não confiasse muito no seu poder mágico, Ren decidiu tentar. Concentrou seu mana e lançou a bola de fogo, que causou uma explosão considerável. Tanya explicou que, por causa do contrato com Kanade, Ren havia recebido uma força física enorme. Ele também havia ganhado parte dos poderes de um dragão. Isso o deixou um pouco confuso. Com a chegada de outro grupo de slimes, Ren foi orientado a treinar sua magia para aprender a controlar melhor esse novo poder. Ele não queria ser um peso para suas companheiras, por isso decidiu se esforçar para melhorar. Seguindo o conselho de Tanya, começou a praticar seriamente. Depois que concluíram a missão, voltaram à guilda. Uma garotinha se aproximou para saber o que tinham feito. Eles contaram que tinham limpado os campos dos slimes, e ela ficou radiante. Mais tarde, Ren saiu para fazer compras com as meninas e eles se divertiram bastante juntos. Durante o jantar, ele descobriu que espécies supremas tinham um apetite enorme. As garotas devoraram prato após prato, e Ren agradeceu a Tanya por tê-lo ajudado a entender melhor sua magia. Depois elas perguntaram onde ele havia aprendido a domar feras. Ren contou que vinha de uma vila onde havia muitos domadores. Seus pais e amigos o ensinaram tudo o que sabiam. Infelizmente, aquela vila já não existia mais. Kanade ficou tocada com a história, tá? Ele tentou tranquilizá-la dizendo que não precisava se preocupar, mas as duas garotas deixaram claro que ele não tinha a obrigação de contar nada se não quisesse. Mesmo assim, Ren decidiu confiar nelas e compartilhou tudo, né? Disse que seus pais viviam ocupados, por isso treinava sozinho. Um dia viu o céu ficar vermelho e correu para casa. Quando chegou, encontrou a vila completamente destruída pelas chamas. Ele foi o único a sobreviver. Um aventureiro o encontrou e o acolheu. Anos mais tarde, ele conheceu Alos, seu herói. Quando recebeu o convite para se juntar ao grupo, aceitou. Achava que assim conseguiria impedir novas tragédias, mas a realidade não foi como ele esperava. Kanade percebeu que Ren tremia ao contar a história, e comentou que sempre quis entender por que ele era o primeiro a se lançar no perigo. Agora sabia, era porque ele sempre colocava os outros antes de si mesmo, e isso a deixava feliz. Tanya e Kanade disseram que ele era um mestre incrível, e que o admiravam muito. As duas até falaram em se vingar do antigo grupo de Ren, mas ele garantiu que não estava com raiva. Nos dias seguintes, Ren e suas companheiras partiram para uma caçada de orcs. Durante a missão, Kanade desafiou Tanya para uma disputa. Tanya venceu muitos monstros com facilidade. Ren sabia que os orcs eram mais fracos que goblins, mas mais inteligentes. Depois da batalha, alertou as garotas para não baixarem a guarda. Tanya, no entanto, achava que um orc não representava ameaça alguma. Então seguiram com a missão, derrotando mais orcs.
Em determinado momento, Tanya descobriu que um orc havia escapado e, por confiar demais em sua força, acabou caindo numa armadilha. Um orc tentou atacá-la por trás. Rhain interveio e acabou ferido no braço. Depois disso, ele começou a coletar as pedras runas. Tanya não conseguia se perdoar por tê-lo colocado em risco. Quando voltaram à guilda, Rhain recebeu sua recompensa, mas percebeu que Tanya estava estranha. Uma garotinha quis saber o que eles tinham enfrentado naquele dia. Ao notar a expressão triste de Tanya, pensou que ela estivesse doente. Depois da conversa, Tanya refletiu sobre tudo. Percebeu que Rhain só havia tentado protegê-la porque se importava com ela. Apesar disso, ela ainda estava envergonhada por não ter seguido seu conselho. Quando Rhain apareceu atrás dela, Tanya se desculpou. Ele respondeu que ele e Kanad estavam aliviados por ela estar bem. Mais tarde, de volta ao alojamento, Tanya ficou observando Rhain dormir. Nunca tinha conhecido alguém tão gentil. Naquele momento, entendeu que estava se apaixonando por ele. Mesmo que tivessem passado pouco tempo juntos, ela decidiu que queria ficar ao seu lado para sempre. Alguns dias se passaram e Tanya sugeriu que Rhain comprasse novos equipamentos. Kanad estava faminta, e Rhain prometeu que almoçariam antes disso. Porém, de repente, ele parou no meio do caminho. Ficou em choque ao ver seus antigos companheiros de grupo bem na sua frente. Rhain tentou ignorá-los, mas Aloz logo o insultou, chamando-o de fraco. Tanya reagiu, pedindo que ele parasse de dizer besteiras sobre Rhain. Foi então que perceberam que duas espécies supremas estavam ao lado dele. O grupo heróico ficou surpreso ao descobrir que aquelas garotas eram aliadas de Rhain. Kanad ficou irritada ao notar que eles ainda tratavam Rhain como um simples servo. Em meio à conversa, perguntaram se Rhain lembrava da última missão na Floresta Perdida. Aloz explicou que não conseguiram atravessá-la porque os caminhos mudavam constantemente. Mesmo assim, convidaram Rhain para ajudar novamente, mas ele pôde sentir o desprezo nas palavras de Aloz. Os integrantes do grupo do herói disseram que Rhain deveria se sentir privilegiado por ter a chance de contribuir com eles. Mesmo assim, ele recusou o pedido e já estava pensando em voltar para a cidade antes de seguir seu caminho. Mina, então, comentou que uma das relíquias nobres estava escondida na Floresta Perdida e que era essencial para derrotar o Rei Demônio. Aquilo pegou Rhain de surpresa. Foi nesse momento que ele descobriu que o grupo do herói não conseguiria vencer o inimigo sem a ajuda desses artefatos mágicos. Ele lembrou do sofrimento que viveu quando era criança e não queria que mais ninguém passasse por aquilo. Por isso, decidiu dar uma segunda chance a Alius e aos seus antigos companheiros. De repente, Kanad e Tanya apareceram e interromperam os agressores. Kanad disse que eles acompanhariam Rhain até a Floresta Perdida, mas exigiu que todos se desculpassem pelas palavras ofensivas. Mesmo assim, Alius não demonstrou nenhum arrependimento. Foi então que Tanya ameaçou usar seu sopro de fogo, dizendo que poderia acabar com todos ali se quisesse. Mesmo diante disso, Alo insistiu em provocar. Disse que Rhain deveria se preocupar em treinar seus bichinhos e zombou das garotas que o acompanhavam. Continuou provocando até despertar a raiva de Rhain, que sem pensar duas vezes, acertou um soco em seu rosto. Alius ficou atordoado, não conseguia aceitar que havia sido atingido por um simples domador de feras. Mas Rhain ficou completamente irritado depois de ouvir aquelas ofensas às suas companheiras. Logo veio o desafio, uma luta entre os dois grupos. Rhain aceitou, e assim todos seguiram para a floresta se preparando para o confronto. Kanad, por sua vez, ficou furiosa quando Agath começou a fazer piadas sobre Rhain. Sem hesitar, ela foi para cima dele e o impacto da sua força deixou Agath surpreso. Ele não esperava tanto poder vindo de um espírito de gato. Ainda assim, não pensava em desistir. Tentou usar sua técnica secreta para virar o jogo, mas Kanad desviou facilmente. Em tom irônico, ela disse que até um bebê teria mais força que ele. Agath se recusava a admitir que estava em desvantagem. Afirmou que ainda não estava lutando a sério, ao que Kanad respondeu dizendo que até aquele momento só estava usando metade do seu verdadeiro poder. Ao ouvir isso, Agath teve um pressentimento sombrio. Talvez aquela fosse mesmo sua última luta, e ele estava certo. Acabou derrotado e Kanad percebeu que havia passado um pouco dos limites. Enquanto isso, Tanya se preparava para enfrentar as duas garotas do grupo rival. Elas a subestimaram e tentaram lançar um feitiço poderoso, mas Tanya conseguiu anular a magia delas sem dificuldade. Ainda assim, Lian decidiu tentar mais uma vez, certa de que poderiam vencer se tentassem novamente. Mas Tanya repetiu o mesmo truque e explicou que sua magia conseguia cancelar os feitiços delas com facilidade. Aos poucos, elas perceberam que não tinham chances contra uma Dragonoid. Mesmo assim, o orgulho ferido não permitia que aceitassem a derrota. Tanya então afirmou que Rhain era o mais forte entre todos ali. Elas insistiram em mais um ataque, tentando reverter a situação, mas perceberam que Tanya estava apenas se divertindo com a batalha. Quando Tanya falou que mostraria a magia digna de uma deusa, começou a conjurar um feitiço imenso. As adversárias ficaram desesperadas e pediram perdão, com medo de morrer. Tanya, no fim, interrompeu a magia e disse que não deviam levar tão a sério algo que, para ela, era só um blefe. Ao mesmo tempo, Alius provocava Rhain, dizendo que ele não tinha a menor chance de vencer, mas Rhain resolveu atacá-lo. Sem paciência para discursos, respondeu que era melhor ele calar a boca. Alius reagiu rapidamente com sua espada. Rhain percebeu o quão veloz e forte ele era, mas conseguiu desviar de todos os golpes.
Naquele instante, pensou que, apesar da força de Alios, nenhum dos seus ataques se comparava ao perigo real dos feitiços de fogo de Tanya. Encontrando uma abertura, Rain acertou um soco no estômago do adversário. Alios ficou sem palavras. Como um domador de feras podia ser tão forte, Rain explicou que aquele era o verdadeiro poder de alguém como ele. Disse que por sempre observar os combates do grupo do herói, conhecia cada ponto fraco de seus integrantes. E foi direto. Alios não tinha mais chance de vencê-lo. De repente, Alios caiu na risada e disse que ainda não tinha usado sua magia especial. Mas, quando lançou seu ataque, Rain respondeu com uma bola de fogo, pegando-o desprevenido. Alios passou a usar feitiços ainda mais poderosos, porém Rain conseguiu escapar de todos. Começou então a bolar uma estratégia para acabar logo com aquilo. Antes que Alios pudesse completar a luta, sentiu seu corpo ficando dormente. Rain havia usado suas habilidades como domador para selar a vitória. Mesmo assim, disse que ainda estava irritado com as provocações contra suas garotas. Por isso, finalizou o combate com um soco direto que deixou Alios fora de combate. As garotas se aproximaram logo depois, comemorando a vitória contra o grupo do herói. Algumas horas se passaram e todos chegaram até um lugar chamado Lost Wood. Tanya já pensava em queimar toda a Floresta Sombria, mas Rain a impediu. Ele lembrou que o objetivo era encontrar o escudo da verdade que só poderia ser empunhado pelo herói. Quando olhou para o mapa, percebeu que aquele que Alios havia entregue não servia para nada. Então, voltamos algumas horas no tempo, quando o grupo do herói havia pedido desculpas a Rain. Ele aceitou e decidiu ajudar na busca pelo escudo, no entanto, Alios voltou a provocar e Rain teve que conter suas companheiras. As garotas disseram que não queriam continuar ajudando Alios. Tanya afirmou com convicção que seria capaz de derrotar o Rei Demônio sozinha. Rain entendeu que estavam apenas preocupadas com ele e agradeceu por continuarem ao seu lado. Em seguida, Kanade e Tanya prometeram acompanhá-lo até encontrarem o escudo da verdade. Rain, usando suas habilidades, domesticou um passarinho e tentou achar o caminho até a parte mais profunda da floresta. Depois de algum tempo, ele despertou e Kanade demonstrava bastante entusiasmo com a missão. Caminharam por um tempo, mas perceberam que haviam retornado ao mesmo lugar de onde partiram. Kanade achou que tinha se confundido no caminho, mas Tanya suspeitou de algo diferente. Lançou um feitiço de busca material e uma luz vermelha brilhou diante deles. Ela descobriu que uma árvore próxima estava emitindo magia ilusória. Kanade ficou confusa, então Tanya explicou melhor. Disseram a ela para destruir a árvore, já que ela era protegida por uma barreira poderosa. Quando tentou atacá-la, uma voz assustadora a deteve. Uma fada apareceu diante deles. Rain percebeu que ela também era de uma raça suprema. Ele sabia que a magia das fadas era ainda mais poderosa do que a de um Dragonoid. Além disso, lembrava que as fadas odiavam humanos e haviam desaparecido há 200 anos. Rain tentou conversar com a criatura, mas ela mandou que todos saíssem dali. Num instante, ameaçou lançar um feitiço poderoso e o grupo teve que fugir para se proteger. Kanade tinha uma imagem diferente das fadas, achava que elas eram criaturas calorosas e receptivas, mas Rain estava desconfiado. Algo parecia errado com aquela barreira, especialmente porque nenhuma fada havia dado as caras para os humanos nos últimos 200 anos. Diante disso, Tanya sugeriu acabar com a barreira à força, mas Rain preferiu tentar conversar com a fada mais uma vez. Kanade e Tanya concordaram em apoiá-lo nesse plano. Era algo que já esperavam dele. Com essa decisão tomada, Rain voltou ao lugar e falou com a fada, explicando que só queria conversar. Disse que ela podia atacá-lo se quisesse, mas pediu que não machucasse suas companheiras que estavam logo atrás. As garotas tentaram protegê-lo por instinto, mas ele sabia que precisava fazer isso para conquistar a confiança da fada. Naquele instante, se lembrou de quando começou sua jornada como domador de feras. Confiava que estava fazendo o certo, então se deixou atingir pelo ataque poderoso das garotas. A fada ficou surpresa. Porque ele não estava fugindo, foi ali que ela percebeu que Rain era diferente dos humanos que destruíram sua casa séculos atrás. Ainda assim, ela não cedeu. Um novo ataque foi lançado contra ele, mas dessa vez suas companheiras se colocaram à frente para protegê-lo. Disseram que não deixariam Rain se ferir. Kanade tentou convencer a fada de que Rain era uma boa pessoa. Depois de muito esforço, conseguiram ganhar sua confiança. Ela aceitou ouvi-lo. Sora, o nome da fada, contou que estava procurando pelo escudo da verdade que estava escondido no stead do herói, mas a barreira a impedia de ir até lá. Disse que não podia destruir a barreira, porque isso abriria caminho direto para a Vila das Fadas. Então, de repente, Sora se teletransportou e conseguiu pegar o escudo sem precisar romper a proteção. Rain ficou surpreso com a facilidade e pensou que devia retribuir esse favor, mas Sora não pediu nada em troca. Mesmo assim, ele notou que havia algo no olhar dela.
um certo peso. Antes de partirem, Ryan perguntou se havia algo incomodando Sora. Ela hesitou, queria contar, mas tinha medo de envolvê-lo em algo perigoso. No entanto, Ryan insistiu. Queria realmente ajudá-la. Com o apoio de todos, Sora decidiu se abrir. Contou que tinha uma irmã mais nova, que era muito preciosa para ela. As duas protegiam a barreira da vila juntas. Um dia, sentiram uma presença estranha na floresta e decidiram investigar. Acabaram encontrando um monstro que servia ao exército do Rei Demônio. Tentaram enfrentá-lo, mas suas magias não surtiram efeito. No fim, a irmã de Sora, Runa, foi capturada. Ryan já tinha ouvido rumores sobre um Cavaleiro das Sombras, um ser que conseguia anular qualquer ataque mágico. Foi ele quem deu a ordem para que Sora removesse a barreira, mas ela se recusou, não queria colocar todas as outras fadas em risco. Ao relatar o que aconteceu para o líder da vila, ele decidiu abandonar Runa. A justificativa era simples, ele priorizava a vida de todas as fadas, mesmo que isso significasse sacrificar uma só. Ryan não conseguia aceitar isso. Ver uma garota chorando o incomodava de verdade, então prometeu resgatar Runa. As palavras dele tocaram Sora profundamente, ela chorou, mas dessa vez de alegria. Ryan estava decidido a cumprir essa promessa, não importava o que enfrentasse. Sora explicou que o prazo estava se esgotando. Ela teria que remover a barreira antes do pôr do sol daquele mesmo dia, ou sua irmã morreria. Ryan pediu que ela esperasse por ele. Com isso, ela confiou a missão a eles. Logo depois, encontraram o lugar onde Runa estava e se prepararam para o ataque. Rain começou com seu feitiço Fireball, tentando desviar a atenção do Cavaleiro das Sombras. Aproveitando essa distração, todos partiram para ataques físicos. O inimigo ficou surpreso. Talvez Ryan fosse o verdadeiro herói. De repente, o cavaleiro ameaçou matar Runa, mas Tanya apareceu a tempo e desviou o ataque. Ryan elogiou Tanya, o que a deixou lisonjeada. Em seguida, Kanade e Ryan atacaram juntos, mesmo assim o inimigo resistia. Então o cavaleiro lançou um contra-ataque e criou uma tempestade poderosa. Ryan disse a Kanade que confiava nela para vencer enquanto ele cuidava de interromper o feitiço. Então começou a ativar suas habilidades de domador de feras, convocando um enxame de abelhas. O plano era simples, distração, e deu certo. Ryan avisou que ela podia finalizar. Kanade invocou o verdadeiro poder de um espírito de gato e correu em direção ao inimigo. Com um golpe poderoso, atingiu o cavaleiro em cheio. O inimigo, chocado por ter sido derrotado, desapareceu. Em seguida, Kanade quis saber mais sobre aquele feitiço. Ryan explicou que era uma magia única de domador. Tanya, que apareceu logo depois, ficou surpresa também. Seu feitiço de impulso era considerado perdido. Kanade então disse que eles mereciam celebrar e mostrou sua pose de vitória. Runa acordou e Ryan contou a ela que sua irmã havia pedido para salvá-la. Horas depois, as duas estavam juntas de novo e Sora agradeceu profundamente por terem salvado sua irmã. Em meio à conversa, Sora provocou Ryan e ele ficou surpreso com o quanto as duas eram parecidas, apesar das personalidades diferentes. Kanade sugeriu que elas vivessem juntas novamente, mas as duas não queriam mais permanecer ali. Ryan avisou que precisavam ter cuidado, já que a floresta era perigosa. Então Kanade perguntou se as duas gostariam de entrar para o grupo. As fadas responderam que confiavam em Ryan e gostariam de se juntar a ele. Além disso, queriam formar um contrato familiar com ele. Ryan ficou espantado, nunca tinha pensado que seria capaz de domar fadas. Tanya o encorajou e ele resolveu tentar. Iniciou o processo estruturando o feitiço de domar feras mágicas, criou o círculo mágico e, para sua surpresa, as gêmeas aceitaram. O contrato foi firmado, elas estavam felizes e ele também. Apesar de completamente sem mana, já que tinha domado duas espécies finais de uma vez só. Naquele momento, Tanya e Kanade perceberam que agora tinham rivais e isso poderia gerar alguma disputa por Rain no futuro. Mais tarde, Rain se encontrou com Alius e suas garotas ficaram desconfortáveis com a forma como o herói tratava seu mestre. Todos se surpreenderam com o fato de que Rain conseguiu encontrar o escudo em apenas 2 dias, enquanto eles haviam falhado depois de uma semana. Mina examinou o escudo e confirmou que era verdadeiro. O grupo de heróis ficou em choque. Alius viu as fadas gêmeas, mas Rain respondeu que isso não era da conta dele. Pegou o pagamento e ficou feliz por não ter que lidar com aquele grupo de novo. De repente, Agathe apareceu e perguntou se Rain não queria voltar. Alios não gostou da ideia, mas Agathe explicou os motivos e os outros membros também concordaram. Sabiam que precisavam de Rain. Agathe prometeu tratá-lo melhor caso trabalhassem juntos de novo, mas Rain não conseguia perdoá-los. Foi então que suas garotas chegaram e Kanade avisou que todos estavam esperando por ele. Rain recusou a oferta e decidiu seguir sua vida ao lado das 4 garotas que sempre estiveram com ele. Elas começaram a conversar e rir, enquanto Alius ficou pensativo. O motivo era simples. Ele odiava Rain
por ser mais forte. Mais tarde, as garotas se perguntaram se apenas o herói poderia derrotar o Rei Demônio. Ryan contou sobre uma história antiga, em que um homem recebeu poderes dos deuses e salvou a humanidade. Foi esse homem que se tornou conhecido como o Herói Lendário. Ele explicou que só o herói poderia ultrapassar seus próprios limites. Kanade comentou que Alius era fraco, mas Ryan respondeu que, com o tempo, ele se tornaria mais forte. Runa, por outro lado, achava que Ryan também era como um herói, afinal, havia ficado muito mais forte depois de fazer o contrato com elas. De repente, Kanade falou que Ryan só precisava domar mais algumas espécies supremas, e então seria capaz de derrotar o Rei Demônio. As garotas acreditavam que Ryan conseguiria derrotar o Rei Demônio, mas ele percebeu que nunca teve esse objetivo de verdade porque sempre se achou fraco demais para essa missão. Ele admitiu que gostaria de vencer o Rei Demônio, mas sabia que ainda não tinha força suficiente para isso. Mesmo assim, falou que pensaria melhor sobre o assunto e que queria passar um tempo tranquilo com suas queridas meninas. Kanade respondeu que sempre estaria ao seu lado, apoiando, e ele então se perguntou qual caminho deveria seguir. Enquanto isso, Alius estava tomado pela raiva, com seu orgulho ferido, e planejava matar Rhaen. Nos dias seguintes, Rhaen acordou e viu que todas as meninas dormiam pacificamente. Tanya comentou que precisava de novos equipamentos e Rhaen achou a ideia ótima, planejando aproveitar um dia agradável com suas meninas. Depois do café, foram até a cidade, onde ele percebeu que os gêmeos tinham medo das pessoas locais. De repente, alguns aventureiros apareceram e ficaram encantados com Tanya, já que ela os havia derrotado em batalha. Ao mesmo tempo, Kanade recebeu uma maçã como agradecimento por ter ajudado uma senhora alguns dias antes. Mais tarde, várias crianças apareceram e ficaram surpresas ao saber que Rhaen tinha ainda mais esposas. Runa Corou agradeceu os elogios, chamando as duas de bonitas. Sora quis mostrar alguns truques de mágica para as crianças, mas Rhaen a impediu. Ela ficou irritada e Runa explicou que Sora não podia usar magia porque suas asas de fada poderiam aparecer. Depois disso, eles entraram na melhor loja de armas da cidade. Rhaen disse a Gans que estava procurando uma nova arma. Ele observou tudo ao redor, enquanto Sora sugeria que um chicote seria a arma perfeita. Logo, ela fez comentários provocativos, causando risadas e uma bronca da irmã mais velha, que não deixou barato. Sora pediu desculpas depois. Rhaen encontrou uma adaga que lhe pareceu estranha. Naquele momento, um aventureiro entrou na loja pedindo uma espada forte. O dono lhe entregou uma de suas espadas forjadas, mas Rhaen percebeu que aquilo era uma fraude. O aventureiro saiu satisfeito, sem desconfiar, mas Rhaen ficou desconfiado e perguntou ao ferreiro se havia algum segredo. O dono da loja riu e explicou que fazia aquelas armas em seu tempo livre e que elas não eram boas para combates. Ele revelava aquelas peças falsas para ver quem realmente merecia suas verdadeiras armas feitas com dedicação. Assim, evitava vender seus tesouros a aventureiros que não valorizavam seu trabalho. Tanya entendeu esse sentimento e logo se tornou amiga do ferreiro. Logo depois, perguntaram a Rhaen como ele percebeu a diferença entre as armas. Ele respondeu que, como domador de feras, talvez tivesse esse tipo de percepção especial. Gans ficou encantado com Rhaen, mas as meninas brincaram dizendo que ele não era o domador de feras ideal para ele. Gans gostou da provocação e prometeu fazer uma arma personalizada para Rhaen. Depois, o grupo foi até a Guilda dos Aventureiros, onde descobriram que Alius estava buscando um novo membro para seu grupo. Tanya e Kanade notaram que Rhaen estava meio triste, mas ele agradeceu pela preocupação e disse que estava bem. Os gêmeos ficaram um pouco com ciúmes. Natalie conheceu Sora e Runa, mas Sora causou um pouco de confusão para Rhaen. Ele tentou explicar o mal-entendido, dizendo que Sora só estava brincando. Em seguida mostrou a Natalie o pedido para encontrar minério de Mithril para o ferreiro Gans. Explicou que precisava do material raro para forjar uma arma poderosa, mas que havia uma escassez de Mithril, porque muitos aventureiros o usavam para fabricar relógios congelantes. Tanya percebeu que Rhaen planejava ajudar Gans e disse que o apoiaria na busca pelo Mithril. As outras garotas também quiseram ajudar, e ele aceitou o apoio para investigar por que o minério estava sumindo das minas. Gans gostou ainda mais de Rhaen e aceitou participar da investigação, além de pedir que ele lhe cobrasse por fazer a arma personalizada. O ferreiro estava sorrindo satisfeito. Algumas horas depois, estavam a caminho da mina de Mithril, com Kanade ajudando Rhaen. Eles perceberam que Runa e Sora tinham habilidades que não pareciam ser para Rhaen. No meio do caminho, decidiram fazer uma pausa perto de um lago. Enquanto descansavam, Rhaen domesticou 2 esquilos. Como resultado, ele pediu que cuidassem das meninas enquanto ele tirava uma soneca. Enquanto isso, as garotas aproveitavam um banho, e os gêmeos ficaram com ciúmes do corpo de Tanya e Kanade. Horas depois, chegaram à mina de Mithril.
para descobrir o motivo do desaparecimento do minério. Rain notou uma águia voando por perto, enquanto alguns homens saíam da mina. Ele disse que precisavam capturá-los, mas Tanya e Kanade rapidamente nocautearam os dois. Runa perguntou se poderia usar sua magia para espiar as memórias deles, o que deixou Rain surpreso com as habilidades dos gêmeos. Eles começaram o feitiço de busca, e assim puderam ver que um grupo de aventureiros era o responsável pelo sumiço do Mithril. Runa e Sora quiseram um tapinha na cabeça como recompensa, e Rain começou a bater gentilmente nas gêmeas, enquanto as outras garotas ficavam com ciúmes. Em seguida, ele avisou a todas para se prepararem, porque pretendia entrar na mina. Avisou que seus inimigos as estavam observando, e que um deles provavelmente também era um domador de feras. Dentro da mina, os ladrões foram alertados sobre a derrota de seus companheiros por um grupo desconhecido. De repente, eles foram emboscados por 4 aventureiros, mas Runa e Sora usaram um feitiço para absorver a bola de fogo lançada contra eles. Os ladrões tentaram atacar de novo, mas os gêmeos contra-atacaram com magia. Tanya e Kanade derrotaram os outros membros do grupo. Eles capturaram os ladrões e Kanade estava certa de que Rain venceria o líder inimigo. O adversário perdeu a luta rapidamente, mas então usou suas habilidades para chamar uma criatura forte. Um monstro perigoso de classificação B apareceu, o Behemoth. Apesar de parecer uma fera monstruosa e difícil de controlar, a besta que desde a infância tinha desafiado Rain foi finalmente domada por ele. Isso quebrou todas as regras do que seria necessário para ser um domador. Porém, durante a luta, Rain foi atacado e a fera se afastou, deixando a mente de Rain um pouco confusa. Ele se preocupava com todos ao seu redor, especialmente com aqueles que também se importavam com ele. Kanade, vendo a situação, correu para ajudar Rain, que estava ferido. No último instante, ela conseguiu salvar seu futuro marido, contou que Tanya estava vigiando os ladrões, e Rain, mesmo machucado, explicou para ela o plano para vencer a batalha. O inimigo deles, no entanto, estava furioso e declarou que todos morreriam dentro da caverna. A grande besta atacou Rain. Ele percebeu que Mina, a companheira, não resistiria por muito tempo e decidiu contra-atacar usando um feitiço de bola de fogo, mas para sua surpresa, o feitiço falhou. Kanade, preocupada, disse ao seu mestre que já havia capturado o domador de feras, mas Rain recusou-se a desistir. Então Rain ativou um feitiço que só fez Behemoth ficar ainda mais bravo. No meio daquela confusão, ele lembrou das palavras de Kanade e decidiu confiar no que tinha dentro de si mesmo. Essa confiança deu a Rain a força para parar Behemoth. Ele então assumiu o controle da fera, que parou de atacá-lo e começou a obedecê-lo. O ladrão que assistia a tudo ficou boquiaberto com o que viu, dizendo que normalmente ninguém conseguiria controlar Behemoth assim. Kanade admirava a habilidade de Rain. O antigo mestre de Behemoth gritou para a fera, mas ela virou-se contra ele, prestes a atacar. Para salvar o ladrão, Rain lançou uma poderosa bola de fogo derrotando Behemoth. Após a batalha, Rain explicou que Behemoth tinha atacado seu antigo mestre porque ele havia sido maltratado por ele. Isso deixou Rain triste porque ele teve que matar um monstro que era inocente, apenas por causa dos erros do seu próprio mestre. Mais tarde, eles descobriram que os ladrões queriam se vingar de Gance, pois perceberam que tinham sido enganados por ele. Gance, então, entendeu que não deveria ter traído os aventureiros e se arrependeu, sentindo vergonha pelo que fez. Rain, por sua vez, disse que todos cometem erros e tinha certeza de que não faria o mesmo novamente. Gance ficou animado e perguntou qual arma Rain gostaria de ter. Então Rain teve uma ideia e sussurrou para Gance qual seria a função do equipamento. Pediu que ele forjasse uma manopla forte de classificação Ace, para a luta que ocorreria à noite. Enquanto isso, um domador de feras tentou se juntar ao grupo dos heróis, mas foi rejeitado. Alios, um dos membros, o desprezou, porém o aspirante aventureiro acreditava que poderia ser útil. Alios perguntou se ele conseguia domar espécies definitivas, e o domador respondeu que isso era impossível. Mina sabia que muitos candidatos eram bons, mas também sabia que ninguém conseguiria substituir Rain. Ela reconhecia que nunca encontraria um outro domador com as habilidades que ele tinha. Ela perguntou a Alios se os critérios para escolher os membros do grupo não estavam sendo muito rígidos, mas ele ficou irritado com a pergunta dela. Infelizmente, sem Alios, a missão para derrotar o Rei Demônio não poderia continuar. Mina pediu desculpas pela sua grosseria antes de sair, lembrando Alios da importância de salvar o mundo. No entanto, tudo o que ele pensava era em sua vingança contra Rain e suas meninas, enquanto olhava para um anel, planejando eliminar todos eles. Na manhã seguinte, Alios foi visitar Natalie e soube que os ladrões tinham sido presos por crimes graves. Ele sentiu um pouco de pena deles. Runa e Sora perceberam que Rain estava triste e ficaram preocupadas. Por isso, decidiram animá-lo, e ele agradeceu, dizendo que iria fazer compras com suas filhas. Outras 2 garotas ainda dormiam, então trouxeram um cachorro quente para ele. As meninas queriam saber se Rain havia adquirido alguma habilidade nova após o contrato com elas, mas ele não sentia nenhuma mudança. Esperavam que talvez ele tivesse aprendido a magia final, mas quando notaram que ele não ganhava força nova, ficaram tristes com medo de não serem úteis para ele. Mesmo assim, Rain tentou animá-las. Elas queriam entender por que ele confiava tanto nelas. A resposta era simples. Ele as havia salvado e elas se sentiam envergonhadas por não terem conseguido fazer nada por ele, até então. Então Rain contou sobre sua história difícil, de como foi tratado como escória pelo grupo dos heróis. As meninas ficaram com raiva de Alios quando ouviram isso. Depois, Rain disse que após aquele dia ruim, ele finalmente encontrou verdadeiros amigos. Elas entenderam por que ele depositava tanta fé nelas. De repente, decidiram acordar as outras garotas para o café da manhã. Mas, nesse momento, apareceu um nobre e arrogante que perguntou o nome das gêmeas e confessou seus sentimentos por elas. Ele se apresentou como Senhor. Bonito, um apelido que deixou Sora enojada. As meninas tinham medo de Ed, pois ele disse ser filho de um senhor que governava Horizon. Runa e Sora recusaram-se a ir com ele, o que deixou Ed com raiva, e ele mandou seus soldados atrás delas para capturar Rain. Quando os guardas atacaram os gêmeos,
gêmeos, ele os derrotou com facilidade e avisou que Ed não conseguiria pegar suas garotas. Ed, achando-se um top G, recusou-se a recuar e ainda levou pessoas inocentes da cidade como reféns. Ele declarou que todos ali eram apenas ferramentas e Rain não sabia como proteger todo mundo ao mesmo tempo. Runa e Sora perguntaram se deveriam usar magia para ajudar, mas ele temia que isso destruísse sua vida pacífica. Então Rain buscou uma solução diferente e percebeu que tinha aprendido um feitiço poderoso. Ele lançou várias bolas de fogo e os gêmeos reconheceram aquela magia especial das fadas. Rain derrotou Ed antes que ele pudesse fugir. Antes de partir, Ed avisou que Rain se arrependeria de ter lutado contra ele. Enquanto isso, as meninas ficaram felizes por Rain tê-las protegido. E os moradores da cidade também agradeceram a ele. De repente, uma velha apareceu e avisou Rain para que ele deixasse a cidade imediatamente com seus amigos. Nesse momento, Alios planejava usar um anel capaz de causar um grande caos em Horizon. De volta à pousada, Runa comentou que Rain conseguiu aprender um movimento especial de combate, algo que o surpreendeu muito. Ele então contou para as garotas sobre Ed, e elas descobriram que ele sequestrava mulheres e as tratava como brinquedos. Tanya decidiu que iria punir Ed e queria juntar provas para prendê-lo. Rain queria proteger a cidade, mas sabia que ele era apenas um domador de feras comum. Kanade e Tanya disseram que ele não precisava lutar sozinho e que o ajudariam. Eles sabiam que ele tentava proteger todos sozinho e decidiram apoiá-lo nessa missão. Rain ficou feliz por ter suas meninas ao lado dele e juntos planejaram proteger Horizon durante a noite. Naquela noite, o pai de Ed descobriu o que seu filho estava fazendo, mas não se importou. Ed ordenou que Gilbert, o capitão da Ordem dos Cavaleiros, garantisse que nenhuma testemunha falasse. Ele pagou a Gilbert para investigar Rain. Mais tarde, Ed chamou uma garotinha para a sala e usou-a como saco de pancadas. A menina não podia se defender e só queria ser salva. No dia seguinte, Rain foi até o prédio da Ordem Noturna para registrar uma queixa e pedir que investigassem o que aconteceu na praça no dia anterior. Porém, um grupo de cavaleiros apareceu e alegou que era só uma pequena briga. A chuva já desconfiava que a família de Ed estava pagando alguém para agir, e uma mulher que os escutava disse a Kanade que a Ordem dos Cavaleiros estava trabalhando para Ed. Foi então que a vice-capitã da Ordem dos Cavaleiros, Stella, apareceu. Rain se apresentou para ela e confessou que se sentia inútil porque ele tinha derrotado os bandidos enquanto a Ordem não conseguia proteger nem mesmo a cidade de Horizon do próprio senhor dela. Por isso, Stella pediu a Rain para se juntar a ela, já que, segundo ela, a maioria da Ordem estava corrompida. Ela explicou que seu plano era prender o Capitão Gilbert e seus aliados para trazer segurança de volta a Horizon. Kanade confiou em Stella e Rain decidiu cooperar com ela, pois tinham o mesmo objetivo. Quando Stella ouviu o plano de Rain, ela riu porque sabia que ele era uma boa pessoa e chegou a chorar de alegria. Enquanto isso, Rain se sentiu lisonjeado. Juntos eles começaram a planejar como derrubar os bandidos. Rain falou que precisavam montar uma armadilha e contou a Stella sua estratégia. Ele também recebeu uma arma nova de Gant, uma manopla especial. Naquela noite, muitos cavaleiros se reuniram em frente à mansão do pai de Ed, prontos para iniciar a missão. Gilbert já tinha ouvido rumores sobre o que Stella estava planejando, mas não queria que a verdade fosse descoberta. Mesmo assim, ordenou que seus soldados ficassem prontos para lutar. Porém, foram atacados no escuro. A saída da mansão foi bloqueada e todos os cavaleiros foram nocauteados por Rain, que usou sua manopla Shrunk. Ele explicou que a manopla era uma colaboração entre Nike e Gucci, feita por Gant. Por isso ele tinha a arma perfeita para esse ataque surpresa. No momento em que atacou Gilbert, este conseguiu se defender e descobriu onde Rain estava escondido. Stella pediu que ele desistisse, dizendo que já tinham provas suficientes da corrupção de Gilbert. Mas ele não pensava em se render, queria eliminar Stella. Ela aceitou o desafio e Gilbert zombou dela por não escolher o dinheiro como os outros, então começaram a lutar. No combate, Stella foi dominada pelo ataque de Gilbert, que declarou que justiça não existe neste mundo. Nesse instante, ela se lembrou de como Gilbert havia sido antes quando não era corrupto. Com força conseguiu contra-atacar e derrotá-lo com um golpe de espada. Chorou porque ele usava seu poder para proteger criminosos. Depois disso, eles planejaram prender Ed e seu pai para devolver a segurança a Horizon. Enquanto tudo isso acontecia, Nina estava sendo espancada novamente por Ed, que descobriu que haviam provas contra ele sendo preparadas. De repente, Alios apareceu e disse que queria eliminar a chuva também. Ele contou a Ed que tinha várias espécies finais ao seu lado e que não havia chance contra a chuva. Então, deu a Ed um item mágico contendo uma maldição poderosa. Mais tarde, Nina se lembrou de sua vida pacífica, cercada por pessoas gentis. Depois disso, foi trancada e passou a desejar todos os dias que alguém viesse salvá-la. Enquanto isso, Stella fez seu movimento. Planejou inspecionar a propriedade do Lorde por uma razão urgente. Disse aos guardas que o Capitão Gilbert havia sido preso, mas eles se recusaram a deixar que entrassem. Kanade e Tanya disseram que Stella garantiria a segurança, mas os guardas pediram reforços. Eles acabaram cercados pelos soldados do Lorde e uma luta começou.
Ed observava a cena e não tinha medo das espécies finais da chuva, porque possuía o item amaldiçoado. Nesse momento, a chuva já havia se infiltrado no prédio do Lorde. Runa usou seu feitiço para buscar pessoas sequestradas dentro do lugar, mas de repente percebeu algo errado. Uma enorme assinatura mágica apareceu. Ela avisou que a pessoa possuía um poder mágico muito forte. Hein desconfiou que fosse uma espécie final e decidiu encontrá-la. Pediu aos gêmeos que buscassem as pessoas sequestradas, pois suas meninas estavam preocupadas, mas ele se acalmou e pediu desculpas por revelar seu segredo no processo. Runa garantiu que não havia com o que se preocupar, e todos se separaram para procurar as mulheres sequestradas. Quando Ryan investigou de onde vinha aquela assinatura, encontrou um quarto e ficou chocado ao ver uma garota ferida com uma cauda de raposa. Naquele momento, ele teve certeza de que ela era uma espécie final. Imediatamente abriu a fechadura e lançou um feitiço para curá-la. Disse que estava ali para ajudá-la. Nina ficou feliz ao ver que alguém tinha vindo salvá-la e pulou nos braços de Ren. Então voltamos ao dia em que Nina foi sequestrada por Ed. Ela se recusava a ir com ele, mas Ed era cruel e ameaçou matar crianças inocentes caso ela não fosse. Nina não queria que pessoas inocentes se machucassem, então se desculpou. Ele também colocou uma coleira que selava seus poderes e começou a espancá-la. Desde então ela era usada como um saco de pancadas. Ryan ficou chocado ao ouvir a história de Nina e decidiu que a libertaria daquela coleira. Tentou acalmá-la, mas Nina avisou que havia um feitiço perigoso na coleira. A chuva garantiu que a salvaria. Tentou usar suas habilidades de domador de feras para anular o feitiço, mas não conseguiu. Nina disse que já tinha feito tudo o que podia por ele e queria que ele parasse de insistir. Ela achava que era inútil e que ninguém sentiria falta dela se ela desaparecesse. Mas Ryan não desistiu. Ele estava decidido a salvá-la, custasse o que custasse. No fim, ele conseguiu tirar Nina da coleira e ela ficou aliviada e feliz por ele estar bem, sem ter se machucado. Enquanto isso, Tanya e Kanade tinham derrotado os guardas de Ed. Tanya já estava ficando entediada com a luta. De repente, os inimigos tentaram usar seus reféns como escudo, mas foram surpreendidos por Runa e Sora, que apareceram do nada. Eles conseguiram libertar os prisioneiros e disseram que tinham sido teletransportados para um lugar seguro. Então Tanya e Kanade continuaram enfrentando os guardas que ainda estavam por ali. Logo depois apareceu Ed, que falou com o pai dizendo que ele precisava fugir sem ele, porque ainda tinha algo importante para fazer. Alguns instantes depois, Ryan encontrou seus amigos dentro do prédio. Eles ficaram surpresos ao ver Nina e começaram a brincar um pouco com ela. Tanya contou que eles já tinham sido informados sobre Nina e ela ficou nervosa com toda a atenção. Kanade tentou acalmá-la e Nina não conseguia parar de abraçar Kanade buscando conforto. Nesse meio tempo, Ryan disse para Stella que a missão deles ainda não tinha acabado e que precisavam ficar atentos. De repente, o Senhor do Horizonte apareceu e Stella tentou prendê-lo, mas Ryan usou sua manopla para capturá-lo. Logo depois, Ed apareceu e ativou um item amaldiçoado para invocar um ceifador. Ryan foi atacado e Kanade não conseguiu protegê-lo a tempo. Alios ficou feliz, pensando que Ryan tinha morrido. Por sorte, Ryan estava ileso, embora suas amigas estivessem muito preocupadas, achando que ele poderia estar morrendo. Depois disso, explicaram para Ryan que a magia da Foice da Morte era um feitiço de morte instantânea. De repente, Runa quis fazer um teste e lançou um feitiço de veneno mortal contra Ryan. Ela explicou que desconfiava que ele tinha uma habilidade que anulava efeitos negativos, mas Runa foi repreendida por ter usado um veneno contra ele. Ed ficou chocado por ter sido derrotado por Ryan e sua raiva cresceu ainda mais. Então, o item amaldiçoado falou com Ed, prendendo sua atenção completamente. Ryan ficou observando um pedaço daquele item por muito tempo, até que de repente se transformou em Portgas the Ace. Ele usou um poderoso ataque de fogo contra Ed, mas o golpe não surtiu efeito porque Ed estava coberto por um lodo preto que o protegia. Nesse momento, apareceu um demônio chamado Barba Negra. Ryan congelou de medo, ao se lembrar que um demônio parecido tinha destruído sua vila no passado. Sentindo raiva e determinação, ele sabia que precisava impedir que Barba Negra destruísse tudo de novo. O demônio falou que sentia vontade de matar todos ali e praticamente voou para atacar a cidade de Horizon. Ryan percebeu que o verdadeiro alvo de Barba Negra era todo o povo da cidade, mas ele não queria colocar seus amigos em perigo. Então ele notou que suas garotas queriam ajudá-lo a lutar contra o demônio. Nina também queria ir com eles, mas Ren disse que ela não precisava participar da luta. Ele prometeu que voltaria. Então Ren partiu para caçar o demônio. Barba Negra atacou Horizon com uma magia poderosa. De repente, Ryan e seus amigos apareceram para tentar detê-lo. O demônio apenas riu, animado para a briga. Kanade foi a primeira a atacar
e todos começaram a combinar seus golpes contra o Infelizador Barba Negra. Ele conseguiu se soltar com facilidade, mas logo Barba Negra olhou para eles enquanto Kanade se curvava e Sunturs também fez uma reverência. Então, sem muita demora, Kanade foi atingida por uma forte baforada de fogo. Tanya tentou impedir o inimigo e Chuva conseguiu curar as feridas de Kanade. Infelizmente, Tanya não conseguiu evitar que ele a dominasse com seu poder. Mesmo assim, Tanya saiu sem ferimentos, e Rain ficou aliviado ao ver que ela estava bem. Barba Negra parecia se divertir bastante enquanto lutava contra Rain, e logo começou a lançar feitiços poderosos. Por causa disso, a cidade acabou ficando destruída. Rain, furioso com o inimigo, atacou Barba Negra com magia de fogo para chamar sua atenção. Então ativou seu feitiço de Multiboost para liberar o verdadeiro poder de Tanya e Kanade. Eles começaram a contra-atacar o demônio juntos, conseguindo pressioná-lo no chão. Mas, de repente, Rain percebeu que não estavam causando nenhum dano real ao inimigo. Barba Negra sorriu e usou o poder da Akuma no Mi para invocar um exército de animais demoníacos de estimação. Depois, ele voou para longe dizendo que planejava destruir Horizon. Tanya tentou impedir, mas ele usou seus pets demoníacos como um escudo, protegendo-se como se fosse uma chuva de defesas. Rain queria perseguir o demônio negro, mas também precisava garantir a segurança dos moradores da cidade. Foi então que Runa e Sora contaram a ele sobre uma magia especial que tinham. Podiam teletransportar as pessoas para um lugar seguro. Eles disseram que queriam ajudar a salvar Horizon junto com Rain, e ele confiou nas meninas. Enquanto isso, a festa dos heróis estava reunida. Mina queria lutar contra os demônios, mas Alios discordou, dizendo que o foco deles devia ser somente o Rei Demônio. Em outro lugar, Stella tentava evacuar os moradores, encorajando seus soldados a proteger a cidade a todo custo. Logo, Runa e Sora apareceram e explicaram seu plano para Stella. Nina estava preocupada, mas os gêmeos tentaram animá-la. Enquanto isso, o grupo de Rain enfrentava vários monstros e conseguiu proteger muitos moradores de Horizon, dizendo a eles para buscar um local seguro. No entanto, mais demônios continuavam a surgir. Sora e Runa queriam teletransportar as pessoas, mas os moradores não confiavam nelas. De repente, um vendedor de cachorro-quente apareceu, dizendo que acreditava nas fadas. Depois que mais moradores chegaram, eles conseguiram convencer o grupo a confiar nelas e começaram a teletransportar as pessoas para longe. Tudo isso aconteceu porque Natalie pediu ajuda para o grupo de Rain. Gunsy trouxe armas para eles e vários aventureiros se juntaram para apoiar na luta. Juntos, abriram caminho para o grupo de Rain, que ficou grato pela ajuda. Assim, Runa e Sora começaram a teletransportar os moradores para um local seguro. Nina viu tudo o que estavam fazendo para salvar a cidade e decidiu ajudar também. Então Rain contou que tinha um plano, mas precisava se aproximar de Barba Negra. Tanya explicou que não podia usar suas asas de dragão porque os pets demoníacos estavam bloqueando o caminho. De repente, Nina apareceu e disse que queria lutar ao lado dele. Kanade e Tanya lembraram que os semideuses têm uma habilidade especial, porém Rain deixou as duas para lidar com os pets, enquanto ele e Nina foram atrás de Barba Negra. Barba Negra atacou, mas Rain desviou de todos os golpes. De repente foi atingido por um poderoso raio laser, mas Nina lançou um feitiço de velocidade relâmpago. Com isso, Rain conseguiu se aproximar do inimigo e ativou seu feitiço de impulso, concentrando todo o poder em si mesmo, para enfrentar Barba Negra. Barba Negra tentou atacar Rain com seus pets, mas ele tentou selar os poderes malignos. Ele absorveu o poder demoníaco e o controle dos pets, mas essa energia era muito perigosa. Mesmo assim, Rain resistiu, conseguindo impedir que os demônios atacassem. Barba Negra ficou chocado, ele não queria perder, mas Rain ordenou que seus próprios pets atacassem o inimigo. No final, os demônios explodiram e Barba Negra foi derrotado pelas habilidades de Domador de Feras de Rain. Nina estava exausta, mas Tanya chegou a tempo de salvá-los. Com a ajuda dos amigos, Rain conseguiu salvar a cidade de Horizon e juntos assistiram ao nascer do sol. Nos dias seguintes, Horizon foi reconstruída. Stella conseguiu prender os cavaleiros corruptos. Kanade e Tanya ajudaram a restaurar a cidade, enquanto Rain admirava suas garotas. Ele ainda se via como um domador de feras comum, mas suas amigas garantiam que ele era muito mais que isso. Alguns dias depois, Nina disse a Rain que queria ficar com ele. Ele ficou em dúvida se conseguiria fazer outro pacto com uma espécie suprema, mas estava determinado a usar suas habilidades. Assim, criou um pacto com Nina, que venceu o pacto familiar com Chuva e virou oficialmente parte da família. Depois que o contrato foi selado, as meninas ficaram felizes com o novo membro da família. Mais tarde, Rain visitou a guilda dos aventureiros e se surpreendeu ao encontrar Stella. Natalie explicou que estavam discutindo uma colaboração e que Stella se tornou a nova capitã da Ordem dos Cavaleiros. Ela agradeceu a Rain e seus amigos, dizendo que sem eles Horizon teria sido destruída. Pouco depois, Rain descobriu que havia sido promovido a aventureiro de classificação S. Ele ficou surpreso e soube que a promoção veio por derrotar o demônio. Além disso,
Natalie disse que ele poderia esperar uma boa recompensa. Então Nathalie apresentou Nina, o novo membro do grupo, e achou a garota muito fofa. De repente, percebeu que ela era uma semideusa e que Nina também era muito gentil. Mais tarde, Ryan comentou que os quartos eram pequenos para um grupo de 6 pessoas. Natalie sugeriu que eles comprassem uma casa maior, com espaço suficiente para todos. As meninas gostaram da ideia, e Ryan decidiu procurar uma casa. Chuva passou o dia inteiro olhando casas com as garotas. Algumas horas depois, Natalie quis mostrar a eles a última propriedade que parecia perfeita. Mas Tanya perguntou por que Natalie só mostrava aquela no final. Natalie explicou que a casa era mal assombrada e descobriram que Kanad não suportava fantasmas. Nina tentou acalmar Kanad, enquanto Natalie contou que o fantasma só pregava peças. Kanad ficou assustada, mas as outras não acharam as brincadeiras tão ruins. Ryan disse que eles dariam uma chance para a casa e veriam o que poderiam fazer. Natalie não planejava acompanhá-los, desejando boa sorte na casa mal assombrada. Pouco depois, eles entraram na casa e Ryan olhou ao redor com as garotas. Assim que chegaram à sala de estar, os móveis começaram a se mover. Kanad entrou em pânico, e Rain pensou que aquilo parecia cena de filme de terror. Naquele momento, um fantasma apareceu e pediu que saíssem. Os gêmeos tentaram acabar com o espírito usando um feitiço poderoso, mas ele conseguiu escapar do ataque astral. As duas garotas planejaram usar uma magia ainda mais forte, e a fantasma percebeu que estava em apuros. Tanya percebeu que o espírito não podia atacá-los diretamente, então decidiu assustar Kanad, pois ela era a única com medo. De repente, Kanad chegou ao limite e conseguiu ferir o fantasma com ataques físicos. Então Runa e Sora criaram uma barreira mágica para impedir que o espírito fugisse do quarto. Tanya cuidou de Kanad, que recuperou a consciência. De repente, Ren a interrompeu e revelou que tinha aprendido a domar fantasmas. Ele mostrou que o fantasma já não tinha controle sobre o próprio corpo e desistiu. Depois disso, Ryan se apresentou a ela e o espírito começou a gostar dele. Em seguida, Tina se apresentou contando que havia morrido há 30 anos. Tanya perguntou como ela havia morrido, e Tina contou que o dono da mansão a assassinou. Ryan perguntou se Kanad ainda tinha medo de Tina, e ela disse que tentaria se dar bem com ela. As garotas de Ryan sabiam o que ele estava planejando e sorriram. Ryan, então, perguntou a Tina se ela gostaria de morar com eles. Tina ficou surpresa com o convite, e as garotas explicaram que ele sempre fazia esse tipo de coisa. Ryan disse que estava ansioso para viver com ela naquela mansão, e Tina agradeceu. Alguns dias depois, o contrato finalmente foi firmado oficialmente. Kanad contou para Natalie sobre Tina e que eles estavam organizando uma festa de despedida para ela. Natalie ficou feliz por Rain e percebeu que Horizon já tinha se tornado de verdade a nova casa dele. À noite, o grupo de heróis foi até um vendedor de legumes e exigiu que ele desse suprimentos de graça. O homem respondeu que já não tinha mais nada sobrando para vender. Alius ficou irritado e disse que ajudar o grupo era uma obrigação do vendedor. Mesmo assim, o homem continuou firme na negativa e ele não foi o único a recusar os pedidos. Muito bravo, Alius acabou destruindo a barraca de legumes. Depois disso, Alius saiu do lugar enquanto os moradores comentavam que não precisavam de heróis, porque já tinham o Heinz para protegê-los. Enquanto isso, Ryan recebeu muitos presentes dos moradores e Kanad disse para ele que estava oficialmente em casa. Algumas horas depois, o jantar ficou pronto e descobriram que a maior parte da comida tinha sido preparada por Sora. Kanad e Tanya estavam ansiosos para começar a comer. De repente, Nina agradeceu a Rain, dizendo que agora não se sentia mais sozinha. Naquele momento, ele se lembrou de quando perdeu sua casa quando era criança. Sentiu-se feliz por ter encontrado um novo lar e por ter conhecido aquelas garotas que o faziam sorrir. Percebeu que o vazio no seu coração finalmente tinha sido preenchido. Então, sem conseguir segurar, começaram a descer lágrimas de alegria. Ele ficou surpreso com o próprio choro. As meninas ficaram preocupadas, mas ele logo pediu para que elas começassem a comer antes que o jantar esfriasse.